Fala galera! Agora não é hora de historinha, é hora de assunto de adulto e de criança. A ideia é trazer informações para que os adultos conversem com suas crianças. Se você é criança e está assistindo esse vídeo, chama aí o papai, a mamãe, tio, tia para assistir esse vídeo. Vou dar uma sugestão, vai lá e assiste a história do Arturo ou do Monstro das Emoções. Aí vai dar o tempo certinho e vocês conversam depois sobre a historinha e sobre esse vídeo. O assunto de adulto e de criança é uma websérie com 4 episódios, com 4 temas diferentes e 4 especialistas diferentes. Nesse primeiro episódio, o tema é depressão infantil. Por isso, eu conversei com a médica psiquiatra geral da infância e da adolescência, Isabel Ferraz. Mas antes da gente entrar propriamente na depressão infantil, né, eu acho que é bom a gente ver como é que a criança, em cada faixa etária, ela trata esse tema da morte. Antes dos 8 anos, né, a criança ainda não tem aquela ideia tão, vamos dizer assim, esclarecida sobre o processo da morte. Até os 4 anos de idade, né, a criança bem pequena, essa ideia da morte ela ainda é muito limitada, muito escassa, não tem uma emoção especial. Né? Quando essa notícia é dada, é como se não despertasse nenhuma emoção especial na criança, porque ela não tem uma compreensão sobre isso. Mais ou menos aos 5 anos, ela até entende o que é morrer, só que ela acha que é um processo reversível. Lá para os 6, ela começa a ter mais medo que a mãe morra, né? Como se fosse o medo de perder a mãe, que normalmente é a principal figura, né? Para a criança. E lá para os 8 é que, de fato, ela vai começar a aceitar que um dia, né, vai entender que um dia todo mundo vai morrer, inclusive ela mesma. Então, a partir dos 8 anos, é que alguns autores vão considerar que uma criança poderia voluntariamente, né, praticar algum ato que tivesse como desfecho o suicídio. Lá para os 10 a 11 anos, né, até por conta do que está estudando no colégio, eles vão começar a entender sobre deterioração do corpo, o que é que acontece depois que morre, o que é que acontece com o nosso corpo, e também o que é que acontece depois da morte, né, e aí vai depender muito da cultura, né, das crenças, né, da influência familiar mesmo, de religião, de cultura de cada um. E na adolescência, lá para os 14, vai ser aquela história de pensa mais na vida do que na morte, no sentido de viver a vida intensamente, né? Acabam ficando mais pesarosos, né? Acabam se abalando quando escutam uma notícia. Ideação suicida, comportamento suicida e pensamentos suicidas. Como é que a gente diferencia eles? O comportamento suicida, ele é qualquer ato que o indivíduo faça com a intenção de causar o suicídio, mesmo que ele não cause. Mas se a intenção foi causar, a gente já considera o comportamento, o ato. Quando a gente fala em pensamento ou ideação, é porque a pessoa não colocou em prática ainda, ela apenas pensou, apenas teve aquela ideia, mas ela ainda não colocou em prática, né? A tentativa, né, de fato, ela já tentou, já teve um comportamento para que aquilo acontecesse. E o suicídio seria o fato consumado, né? Realmente ela obteve sucesso, né? Entre aspas, no que ela estava tentando. E existe um termo, né? Que também nem todos os autores concordam, que é o parasuicídio, que seria quando o indivíduo ele não tem a intenção final de causar o suicídio, mas ele faz um comportamento que pode levar a isso. Existe depressão infantil? Como é que a gente pode perceber isso? A criança pequena, muitas vezes, ela não consegue expressar. Então, ela pode expressar verbalmente, né, que eu digo. Ela pode expressar de uma forma indireta, por exemplo, através de uma brincadeira mais agressiva. Eu tinha um paciente que ele matava as Barbies da irmã, através de desenhos. Ou eles têm sintomas que não são tão claros, por exemplo, como o adulto está triste e chora bastante, mas a criança muitas vezes ela não tem esse sintoma tão claro de chorar, de ficar triste. Ela pode ficar mais irritada ou ela pode começar a ter sintomas psicossomáticos, que a gente chama, que é, por exemplo, começar a ter muita alergia de pele, ou dor de barriga, dor de cabeça, né? Então, começa a ter sintoma, é como se fosse o corpo falando, né? O corpo fala através de um sintoma, de um sofrimento que, na verdade, é psicológico, é psíquico. Na criança, graças a Deus, o suicídio é mais raro, né?
quando ele acontece, ele já vai ser mais relacionado à depressão infantil, mas normalmente existe um gatilho familiar por trás, né? Ou então de alguma violência, gerar um sofrimento numa criança pequena, que ela chega a esse ponto, né, de ter uma depressão, cometer um suicídio, normalmente há um sofrimento grande por trás relacionado a ou uma separação familiar, né, dos pais, ou a morte muito precoce, né, na infância de alguém muito querido, né, ou morte do pai ou da mãe, ou de alguém que ela tem muito contato, ou a história da violência, de abuso sexual, né, ou físico,